Nós vamos falar da sintaxe. Pega o material aí que você está com ele no seu celular e olha lá a sintaxe, vai estar lá a sintaxe no seu material. Achou aí sintaxe? Vocês tiveram com o professor já a aula de morfologia? Ah, professor, não lembro, faz tempo. Vamos relembrar? Morfologia é o estudo das classes gramaticais. Lembra que o Marlon ensinou para vocês? Olha que bonito. Sou eu. Eita, cara bonito é aquele ali, viu? Grava aí, Juan. Juan tá me gravando, eu vou falar. Juan, foca no meu bumbum, que ele tá grande hoje, sabe? Foca aí. Vamos lá, continuando. Deixa eu olhar aqui como é que tá lá, né? Sintaxe, então. Quer dizer, eu tava falando de morfologia, né? Morfologia, que a gente falou na última aula, nas últimas aulas, é o estudo das classes gramaticais. A gente aprendeu que era um substantivo, né? Substantivo é o quê? A classe que dá nome aos seres. Aprendemos o que é um verbo, não é? O que é um verbo? A classe que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, a gente aprendeu as classes gramaticais na morfologia. Hoje, nós vamos para a sintaxe. O que é a sintaxe, prof? É o estudo da função da palavra na frase. É a função da palavra na frase. Prof, como assim a função? Deixa eu te dar um exemplo aqui. No material, eu quero que você abra na página de número 3. Abriu aí na página de número 3 do material do Marlon? Tá escrito bem aí na página 3, ó. Não, perdão, pode voltar para a página 2. Página 2. Lá na página 2, tá escrito assim: cabe a sintaxe, tá vendo aí? Tá vendo aí? O estudo dos seguintes aspectos. 1. A gente estuda as funções sintáticas que as palavras exercem na frase. O estudo dessas funções recebe o nome de análise sintática. Aí tá bem aí no seu material escrito, gente. Na frase, pessoas carentes necessitam de ajuda. Encontrou essa frase aí? Pessoas carentes necessitam de ajuda. O Marlon vai cobrar de você no concurso público o seguinte. Nessa frase que está aí, pessoas carentes necessitam de ajuda, a palavra pessoas pertence a que classe gramatical, pessoal? Eu vi muitos chiados aí de substantivo, vocês estão certíssimos. Show de bola. Show de bola. Gente, pessoa não é nome de algo? Se é nome é porque é um substantivo. Carentes, pertence a que classe gramatical? Carente na característica das pessoas? Eu ouvi vocês cochichando que carente é um adjetivo. Perfeito, galera. Vocês estão topíssimos. Adjetivo, que é uma característica. Pessoas carentes necessitam. A palavra necessitam faz parte de que classe gramatical? Verbo, é uma ação. Necessitam. Pessoas carentes necessitam. Dê ajuda. Esse dê ajuda, alguém sabe o que é? Maravilha, está completando o verbo, não está, de certa forma? Não é um complemento verbal especificamente, né, que a gente vai falar isso depois, inclusive, né, mas o de ajuda está completando o verbo necessitam, né, necessitar, então seria um complemento do verbo ali. Se a gente for pegar a classe de palavras, o de pertence a que classe gramatical? Artigo é o, a, os e as, uma, uns e umas. Maravilha, pessoal. O de é uma o quê? Preposição. Show de bola, vocês estão craques. Preposição. E o ajuda? Não. Ajuda é o nome de algo? O Marlon deu uma dica para você. Coloca o a ou o o antes da palavra ajuda e vê se dá certo. A ajuda dá? Se dá é porque a palavra é um substantivo. Lembra da dica do Marlon que é: se você colocar a letra o artigo o, ou o artigo a antes da palavra e der certo, é porque ela vai ser um substantivo. Fechou, pessoal? Beleza? Então, nesse caso, é substantivo. Isso que a gente acabou de fazer é uma análise morfológica, porque a gente analisou as classes das palavras. Agora, então, nós vamos para a análise sintática. Para que é análise sintática?
Pessoas carentes necessitam. Quem que está praticando a ação do verbo necessitar? Pessoas carentes. Então, pessoas carentes está praticando a ação. Quem pratica a ação na língua portuguesa, eu chamo de sujeito. Você está entendendo o que a gente está analisando agora? Sujeito. Agora, sujeito é análise morfológica? Não, é análise sintática. Estão entendendo qual a diferença dos dois? Isso pega, sabe o que acontece? Chega lá no concurso e a questão fala assim: a análise sintática da frase indica a palavra pessoas é sujeito. É análise sintática? É. Mas se falasse lá na letra B assim, é substantivo, é análise sintática? Não. Isso pega, é pegadinha, porque a questão pede assim, ó, faça análise sintática da palavra pessoas. Aí você vai pensar, pessoas é substantivo, tá certo? Certo tá, mas não é isso que a questão quer. A questão quer o quê? Análise sintática, ela quer saber se ela é sujeito ou não. Deu para entender, pessoal? Então, fechou. Então, agora nós vamos aprender a analisar a função das palavras na frase. Olha só, vamos continuar o texto aí no primeiro quadro, que fala assim, ó. Na frase pessoas carentes, acompanhe no material. Na frase pessoas carentes necessitam de ajuda, o substantivo pessoas exerce a função sintática de quê? De sujeito do verbo necessitar. Quando identificamos a palavra pessoas como substantivo, estamos no campo da morfologia. Ao afirmarmos que ela é sujeito, estamos apontando a sua função o quê, gente? Sintática, tá? Função sintática. Vamos para a terceira página do material do Marlon. Abriu? Olha só na terceira página. 2. A relação de concordância que as palavras apresentam na frase também é estudado pela sintaxe. O estudo dessa relação chama-se sintaxe de concordância. Eu vou pular esse textinho, porque depois nós vamos falar sobre ele. Vamos para a próxima página. 3. A relação de dependência entre as palavras na frase também é a sintaxe. E na próxima página, aí, né, que tá repetido, né, repetiu uma página aí, você só repetiu uma aí, tá? No seu material ficou repetido. Acabei de verificar aqui. Mas agora eu quero que vocês vão para a página de número 7. Abriu aí na 7? Que tem o número 4? Na 7 tem o número 4 que está assim. A sintaxe também estuda a disposição das palavras na frase. Mas, prof, tá, o senhor vai aprofundar nisso agora? Não vamos aprofundar nisso agora, porque eu vou falar disso tudo depois melhor, tá? Então, para não barulhar a cabeça, nós vamos agora para a página de número 8, que está lá as estruturas do período simples. Nós vamos passar por que é importante, tá? Prof, por quê? Porque nós vamos passar por que é importante. Vamos lá para a página 8, onde está assim, ó, a estrutura do período simples. Abriram lá? Encontraram? Sim, a estrutura do período simples na página de número 8. Posso começar? Então tá bom. Gente, deixa eu ir para a câmera aqui. Pronto, agora eu estou aqui. Olha só, a estrutura do período simples. O que você precisa saber? Primeiro, nós vamos para alguns conceitos básicos. Primeiro, vamos relembrar o que é uma frase. Gente, quem sabe aqui o que é uma frase? Frase é o quê, prof? Ah, eu aprendi na escola que frase é um conjunto de palavras que possui um significado. Tá certo isso? Tá. Frase é o quê? Um conjunto de palavras que possui o quê? Significado. Pronto, isso é frase. Só que frase pode ser também uma só palavra que possui significado. Como assim, prof? Olha o que eu vou falar para vocês agora. Eu me chamo professor Marlon, vírgula, prazer, ponto final. É uma frase? Sim, porque é um conjunto de palavras que possui significado. Agora eu chego para vocês e falo, silêncio. É uma frase? Também. Por quê? É uma palavra, mas ela possui o quê, gente? Significado. Vocês estão compreendendo? Então, o que é uma frase? Um conjunto de palavras ou uma palavra só que possui significado? Mas agora eu chego para vocês e falo assim, gente, avião. Você vai olhar para mim e falar o quê? Doido.
né? Só avião sozinho tem significado, gente? Não, não tem. Não tem. Então é frase? Não é. Chegam para você e falam chão. É frase? Não, por quê? Porque não possui significado. Deu para entender o que é uma frase? Show. Agora, depois de frase, aí no seu material na mesma página, também tem o conceito do que é uma oração. Professor, eu aprendo isso todo domingo que eu vou na igreja. Então, eu sei muito bem o que é uma oração. Se eu pedir qualquer um assim, o que eu vou saber rezar para o senhor. Não é essa da igreja, nós vamos agora para a do português, tá? Qual que é a oração no português? Oração no português é um conjunto de palavras que são ligadas a um verbo. É um conjunto de palavras que são ligadas a um verbo ou a uma locução verbal. O que está escrito no material de vocês? Oração é o enunciado linguístico construído em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Como assim, prof? Olha só o exemplo que está bem aí. Esse exemplo, quando eu coloco ele, toda vez eu quero chorar, né? Porque o trem que sobe, né? A gasolina. Olha o que está escrito aí. O preço da gasolina subiu o quê? Novamente. Presta atenção. Qual é o verbo, a ação dessa frase? Subiu. Quem subiu? O preço da gasolina. O preço da gasolina está ligado a esse verbo, gente? Tá. Novamente. Esse novamente também está ligado a esse verbo subiu? Tá. Então, todas as palavras aí estão ligadas a esse verbo? Se estão ligadas a esse verbo, é porque todas essas palavras estão dentro de uma única oração. Olha o segundo exemplo. Olha o segundo exemplo. O preço da gasolina deverá subir novamente. Quem deverá subir? O preço da gasolina. O quê? Novamente. Então, você tem um conjunto de palavras ligados a um verbo ou uma locução verbal. Isso é uma oração. Agora a pegadinha aqui. Em uma frase, eu posso ter uma oração? Posso. Em uma frase, eu posso não ter oração? Quer ver? Para ser oração tem que ter o quê, gente? Opa, obrigado. Caraca, valeu, Luan. Deu certo, aqui. Que isso, gente. Essa galera aqui da equipe é top, viu? Meu Deus do céu, esses caras são top demais. Toda vez eu falo isso. O Juan, aquele cara, ele também trabalha nos shows. Aí quando a minha banda vai fazer show, é o Juan que resolve tudo. Gente, às vezes eu tive um infarto, chama o Juan. Aí o Juan vai lá. Quebrou a guitarra, chama o Juan resolve tudo. Vocês podem colocar na página 8. Próxima é mais uma. Vamos ver. Tá dando certo aí? Tá dando certo aí? Mas lá pra frente, lá na página 8. Volta uma. Pode voltar mais uma. Bem aí, show de bola, obrigado. Gente, olha que doideira. Agora sim, ó. Agora sim. O preço da gasolina subiu novamente. Aqui, então, nós temos uma oração. Agora eu falei, estava voltando na pergunta. Eu posso ter uma frase sem oração? Posso. Olha aqui, para ter oração, para ser oração tem que ter verbo, não é que a gente acabou de falar? Então, olha a frase. Silêncio, ponto final. Tem verbo aqui? Não. Então, essa é uma frase, mas ela é uma oração? Eu chamo essa frase de frase nominal, porque é uma frase que só tem nome, não tem verbo. Tá entendendo? Agora, toda frase que tem verbo é uma frase verbal. Frase que não tem verbo é o quê, gente? Nominal. Seu vizinho chegou, boa noite. Boa noite, ponto final. É frase? Tem verbo? Não, então é frase nominal. Faço isso, não é? Costuma cair em prova de concurso? Costuma cair para você saber quantas orações você tem no texto. Então, toma cuidado com isso, tá? Vamos lá, vamos com cuidado aqui em mais alguns detalhes. Eu falei para vocês que uma frase eu posso ter oração ou não, mas em uma frase eu posso ter duas orações? Pode, presta atenção. Vamos supor que eu fale assim, ó.
o preço da gasolina subiu novamente e afetou os bolsos da população. E afetou o bolso da população. Quantos verbos eu tenho agora? O preço da gasolina subiu, um verbo, e afetou, 2 verbos, o bolso. Então, eu tenho 2 verbos. Eu tenho quantas orações nessa frase? 2. Estão entendendo? Quanto mais verbos eu tiver, mais orações. Fechou? Pode passar um slide pra gente? Show. Olha só. Agora essa parte é importantíssima. Gente, toda frase é formada por períodos. E olha aqui, período é o enunciado linguístico constituído de uma ou mais orações. Eu posso ter um período simples ou composto. Prof, o que é um período simples? Período simples, presta atenção, gente, é aquele que tem apenas uma oração, também chamada de oração absoluta. Olha o exemplo. As crianças brincam no jardim. Qual é o verbo aqui? Brincam. Quem brincam? Onde? Tudo isso está ligado ao verbo brincam? Então, tudo isso é uma única oração. Se só tem uma oração, o período ele é simples ou composto? Simples. E o composto é aquele que tem 2 ou mais orações. Olha esse exemplo aqui. O ônibus ainda não chegou. Qual é o verbo, gente? Chegou. Mas não deve demorar. Qual é o verbo? Deve. Pois já são 7 horas. Qual é o verbo? São. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 orações dentro deste único período. Por isso que ele é um período que agora? Composto. É o período rico. É o período dono de posto de gasolina. Diga. Perfeito. Show. Maravilha. Olha só a pergunta. Prof, se não tem verbo nenhum, o período ele é o quê? Não tem. Porque se não tem verbo, a frase é frase nominal. Aí você vai pensar assim, para ter período, tem que ter verbo, tá? Para ter período tem que ter verbo. Se não tiver verbo, é uma frase nominal. Fechou? Se não tiver verbo, é frase nominal. Fácil ou difícil? Facinho, né? Pode passar para a gente para o próximo? Dúvidas? Tá rápido demais? Tá baixo o microfone? E agora? Tá bom? Melhorou? Top, top. Se tiver baixo, vocês podem falar aí que qualquer coisa eu grito. Eu vou gritar um pouquinho. Tá me ouvindo? Termos da oração. Olha só. Vamos lá para os termos da oração. Gente, agora a gente vai falar de oração, tá? Das orações, ou seja, nós vamos falar de frases que tem o quê? Verbo, tá? Vamos falar de frases que tem verbo, beleza? Gente, essa gritaria vai atrapalhar a gravação. Estão gravando bonitinho ali e eu gritando aqui, o povo que tá em casa com fone de ouvido. Já pensou? Aí tá lá no fone, bonitinho, estudando. Aí, meu Deus, o professor gritou, né? Olha só, gente, toda oração ela vai ter, quer dizer, toda não, né? Porque as orações podem ter termos essenciais, integrantes ou acessórios. Prof, o que é o termo essencial? Essencial é aquilo que toda oração tem que ter. O essencial, gente, tem toda oração. Os integrantes são aqueles que algumas orações vão ter e outras não. Algumas vão ter e outras não. E os acessórios são aqueles que não são necessários, são realmente acessórios na oração. Prof, os essenciais você falou que é obrigatório. Mas qual que é a diferença dos integrantes para os acessórios?
Os integrantes, eles vão integrar alguns tipos de oração obrigatoriamente. Então, ou seja, em alguns casos eles vão ser obrigatórios, em outros não. E agora os acessórios, eles nunca são obrigatórios. Eles são só acessórios mesmo. Ah, professor, cai em prova? Não, só estou te explicando para você saber a diferença entre eles, tá? O que a gente precisa saber é identificar cada um deles. Prof, sujeito predicado, fácil, nós vamos aprender liso, muito fácil. Complemento verbal, começa a ficar difícil. Complemento nominal, piora um pouquinho ainda. Agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, aí começa a piorar só, vai só piorando. Mas a gente vai vencer tudo isso, tá? E os acessórios, adjunta adverbial é fácil, adjunta de nominal também é fácil, e aposto também é muito fácil, tá? Então, os chatinhos são os integrantes, mas a gente vai aprender eles tranquilinho. Pode passar para a gente para o próximo? Vamos começar falando dos termos essenciais, ou seja, aqueles termos de oração que são o quê? Obrigatórios. Que eu tenho certeza que vocês já aprenderam, né? Diga. Porque o verbo, verbo é classe morfológica, não é? Aqui a gente está estudando sintaxe, tá bom? Beleza? Olha só, mas o verbo vai aparecer, ele é obrigatório. Só que ele é obrigatório dentro de outro termo, tá? Que a gente vai aprender. Olha aqui, galera. As orações em geral compõem-se de dois termos essenciais, que são o quê, gente? Sujeito e quem mais? E o predicado. Gente, o sujeito, presta atenção, vamos falar do sujeito primeiro. Sujeito, olha só, é o termo da oração, palavra ou conjunto de palavras. Aqui ficou um i, pessoal, mas foi um erro aqui de escrita, tá? É um L aqui, tá? Conjunto de palavras ou palavra, a respeito do qual se enuncia alguma coisa. Mas eu vou te explicar do jeito mais fácil. Sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação do verbo. Ele pratica ou ele sofre. Quando eu era molequinha, a professora ensinou, sujeito é aquele que pratica a ação. Aí ela não falou da parte do que sofre. Aí você às vezes fica perdido nessa definição de alguns professores ou até alguns livros. Mas então, você precisa saber que o sujeito ele pratica ou ele sofre. Quer ver? Eu chutei a bola. Quem chutou a bola? Eu. Qual é o sujeito? Eu. Agora olha a frase. A bola foi chutada. Quem é o sujeito? Quem é que foi chutada? A bola. Ela sofreu a ação. Você está vendo? A bola sofreu a ação. Então, olha aqui. Eu chutei a bola. Qual é o sujeito nessa frase? Eu. Eu pratiquei a ação. A bola é sujeito nessa frase? Não. Eu chutei a bola. Quem praticou a ação? Eu. Então, eu é o sujeito. Mas agora se eu falo, a bola foi chutada por mim. Quem é o sujeito? Continua sendo a bola. Quem foi agora que foi chutada? A bola. Então, como que eu identifico, prof? Você sempre pergunta pro verbo. Sempre pergunta lá pro verbo. Essa é a maior dica. Olha aqui. Olha esse exemplo. A reflexão traz bons pensamentos. Procura para mim qual é o verbo nessa frase. Traz. Quem traz? A reflexão. Ela traz, então ela é o sujeito. Gente, então sujeito é aquele que pratica ou sofre ação. Tá fácil ou tá difícil? Fácil. Predicado, o predicado. Gente, predicado é aquele, olha só, predicado agora é aquele que na oração, por meio de um verbo, se enuncia a respeito do sujeito. É aquilo, na verdade, que se enuncia a respeito do sujeito. Salvo, é claro, nas orações sem sujeito, né? Mas deixa eu explicar de um jeito mais fácil para vocês. Tirando o sujeito, o resto normalmente é predicado. Essa dica fica boa, não fica? Tirou o sujeito, o resto normalmente é o quê? Predicado. Mais uma dica. Tirando o sujeito, tudo aquilo que acompanha o verbo vai ser predicado. Tirando o sujeito, tudo aquilo que acompanha o verbo vai ser predicado. Então, prof, lá na prova eu tô com dúvida. É só fazer o quê? Tira o sujeito, o resto vai ser o quê?
Beleza, gente? Assim facilita a nossa vida, tá? Então, olha só esse exemplo. A reflexão é o sujeito e o restante vai ser o quê? Predicado. Vamos voltar, vamos recapitular o que a gente aprendeu. Isso daqui é uma oração? Por quê? Porque tem verbo, ó, vocês estão craques. Ela é uma oração com período simples ou composto? Simples, porque tem quantos verbos? Só um, top, não é? Tá fácil ou não tá? Show de bola. Pode passar pra gente, please? Mais um? Obrigado. Tipos de sujeito agora. Gente, agora vamos começar a aprofundar. Gente, vamos aprofundar. Ah, professor, estava achando que era só achar o sujeito. Não, se fosse assim, estava bom, né? Você precisa saber quais são os tipos de sujeito. Gente, tipos de sujeito é a classificação que a gente dá para cada tipo de sujeito. E é fácil se você pegar as dicas do Marlon. Olha aqui. Primeiro tipo de sujeito que a gente vai aprender é o sujeito determinado. O que é o sujeito determinado? O próprio nome já disse. Ó, é o tipo de sujeito que pode ser identificado na oração. Quer se apresente de forma explícita ou implícita. Ele pode se apresentar de forma implícita, ou seja, está escondido, ou explícita, está lá na frase direto. Gente, olha só, vamos olhar esses exemplos aqui com o Marlon. O artista agradecia os aplausos. Qual é o verbo aqui? Quem agradecia? O artista, então, é o sujeito. Ele está determinado aqui na frase? Tá, porque ele está aparecendo. Você sabe determinar quem ele é, ó. Olha na de baixo. Nada pesa tanto como um segredo. Qual é o verbo aqui? Pesa. O que pesa? Nada. O nada é o sujeito. A palavra nada é o sujeito. Ela está determinada? Tá, você sabe quem é, ó. Nada. Hei de cumprir a minha promessa. Eu hei de cumprir a minha promessa. Quem hei de cumprir a promessa? Eu, tá aqui. O sujeito determinado, galera, é aquele que você pode determinar, aquele que você pode ver. Só que existem 3 tipos de sujeito determinado. Vamos de historinha. Quando eu era criança, a professora ensinou assim. Existe o sujeito determinado, o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto. Ela falava como se fosse 4 tipos diferentes. Então eu cresci achando que era isso, mas não é. Sujeito determinado pode ser determinado simples, pode ser determinado composto ou pode ser determinado oculto. Então, ó, eu posso ser um sujeito determinado, simples, determinado composto ou lá na frente a gente vai ver determinado oculto. Então, são quantos tipos de determinado? 3. Gente, vamos começar o sujeito determinado simples. Prof, o que é o sujeito determinado simples? É aquele que só tem um núcleo, uma única palavra formando aquele sujeito. Olha aqui um exemplo, ó. Um galo sozinho não tece uma manhã. Quem é que não tece, gente? Um galo sozinho. Quem é o sujeito principal aqui dessa ação? É o galo. A palavra galo é formada por quantas palavras? Palavras, por quantas palavras a palavra galo? Só uma. Se é só uma, é porque é um sujeito determinado, o quê? Olha outro exemplo. Marlon veio hoje. Quem veio hoje? Marlon. A palavra Marlon é formada por quantos núcleos? Um. Se é só um, é porque é um sujeito, o quê? Simples. Determinado? Simples. Então, quando é só uma palavra, ele é determinado? Simples. O determinado composto é aquele que tem 2 ou mais o quê, gente? Núcleos. Olha aqui o exemplo. A esposa e o amigo seguem sua marcha. Quem seguem? A esposa e o amigo. Quantos núcleos eu tenho? 2. Se são 2 núcleos, é sujeito composto. Só que aí teve um aluno que chegou para mim e falou assim, professor Marlon, a minha dúvida é a seguinte, e se eu falar assim, ó, o guarda-roupas quebrou, e aí, é sujeito simples ou composto?
O guarda-roupa. A palavra guarda-roupa é formada por quantas palavras? 2. Mas são 2 agentes? Não, é quantos agentes ali? Quantos que quebraram? Só um. Apesar da palavra guarda-roupa ter 2 palavras formando ela, ser um substantivo composto, o sujeito é só um. Então, é sujeito simples ou composto? Simples. Entenderam, pessoal? Cuidado, essa pegadinha ela é comum em prova, tá? Coloca lá, por exemplo, Pedro Henrique. Pedro Henrique jogou futebol. Pedro Henrique é simples ou composto? Simples. Ah, professor, mas é Pedro Henrique, são 2 palavras? Gente, mas é o Pedro Henrique ou ele é só um? Só um, se é só um, é simples. Deu para entender? Beleza. Então, fechamos aqui o composto. Pode passar um para gente? Obrigado. Esse aqui, ó, é o sujeito determinado elíptico ou oculto. Elíptico ou oculto é aquele sujeito, presta muita atenção, que não vem expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado. Quer ver? Olha esse exemplo, gente. Vamos estudar matemática. Quem vamos estudar matemática? Nós. Você sabe quem é, não sabe? Quem é que vamos estudar? Nós. Ele é determinado. Por que ele é determinado? Porque você sabe quem ele é. Mas ele é determinado oculto, porque ele está só o que na frase? Escondido. Quer ver mais um exemplo? Fui dormir cedo. Quem fui dormir cedo? Eu. Você sabe quem é? Então ele é determinado. Deu para entender, pessoal? Só que eu quero muita atenção com vocês. Eu já vou entrar aqui no indeterminado, só para vocês tomarem cuidado com isso. Se for o eu ou o nós que estiver escondido na frase, ele vai ser determinado oculto. Se for o eu ou o nós, vai ser determinado oculto. Se for o eles que estiver escondido, vai ser indeterminado. Como assim, professor? Quer ver? Vamos ver 3 exemplos. Ó, chutei o balde, parei de estudar. Quem chutei o balde? Eu. Você sabe quem é eu? Sabe, está determinado oculto. Mais um. Trabalhamos demais. Quem trabalhamos demais? Nós. Você sabe quem é o nós? Sabe, está determinado oculto. Agora, olha aqui. Roubaram minha casa. Quem roubaram minha casa? Eles. Você sabe quem é eles? Eles pode ser 10 pessoas? Pode ser 20? Pode ser 100? Pode ser uma só? Pode não ter sido ninguém. Por isso que é indeterminado. Entenderam? Diga. Caiu e morreu. Vamos pegar essa aqui agora e chegar nesse ponto. Se for o ele ou ela que estiver escondido, também vai ser determinado simples. Só que uma dica do Marlon, tem que tomar cuidado com esse. Nós vamos ver o cuidado daqui a pouco, mas a regra é, se for o ele ou ela que estiver escondido, também vai ser determinado simples. Por quê? Porque é só um, e um dá para determinar. Beleza, pessoal? Então a dica é, se for o eu, o nós, ou ele, ou ela que estiver escondido, vai ser determinado simples. Se for o eles que estiver escondido, vai ser indeterminado. Aí a dica para você nunca errar é lembrar da frase do Marlon, ó. Roubaram a casa. Quem roubaram a casa? Não dá para saber. Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 20. Então você lembra desse exemplo do Marlon que você nunca vai errar. Fechou? Beleza? Avançando. Então vamos para o indeterminado aqui, ó. Gente, agora o indeterminado ele é chatinho. E quando cair em prova, o seu concorrente vai errar e você vai o quê? Acertar. É isso, né? Vamos acertar. O concorrente que não está aqui hoje, ele vai fazer o quê? Quando cair sujeito indeterminado na prova dele? Errar. E a gente vai o quê? Que isso, é isso daí. Você de casa que está me assistindo também vai acertar, viu? Estou profetizando na sua vida. Olha aqui, ó. O indeterminado é o tipo de sujeito que não vem expresso na oração. Ou por não se desejar que ele seja conhecido, ou pela
possibilidade de sua explicitação. Isso ocorre nas seguintes situações. Gente, é isso daqui que pega. Pega agora essas situações com carinho. Guarda no coração aí, guarda no coração. Olha só, primeiro caso. Sempre que o verbo tiver na terceira pessoa do plural, não se referindo a nenhuma palavra determinada do contexto, ele vai ser sujeito o quê? É o caso do eles, que eu expliquei para vocês. Olha aqui. Dizem que haverá novas greves. Quem dizem? Eles. Dá para saber quem são eles? Não, então aqui o sujeito é o quê? Indeterminado. Olha aqui. Falam mal desse candidato. Quem fala o mal? Eles. Dá para determinar? Não, então também é indeterminado. Fechou? Só que olha o cuidado. Se tiver escrito aqui, ó, eles, o eles está escrito aqui, está escrito. O sujeito ainda vai ser indeterminado? Não, porque o ele está aqui, claro, está na sua frente, você está vendo a palavra. Se a palavra ele estiver escrita, é sujeito indeterminado? Não, vai ser o quê? Determinado. Deu para entender a dica do Marlon? Só é indeterminado se ele tiver o quê, gente? Escondido. Fechou? Se ele estiver escondido, beleza? Pode passar um slide para a gente? Olha só. Colocando-se verbos sem complemento direto, intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação, na terceira pessoa do singular, acompanhados do pronome si, que atua como índice de indeterminação do sujeito. Professor, entendi nada. Meu Deus do céu, que diabo é isso? O que é verbo intransitivo? Que eu nem sei. Calma, anjinho, nós vamos aprender agora de um jeito muito fácil. Olha aqui. Quando eu estava escrevendo esse material, eu coloquei esse OBS aqui, eu queria colocar ele bem grande, não coube. Aí teve que ficar, o Bastião surtou. Estava estudando para concurso, né? E surtou o Bastião surtou. Olha aqui, ó. Presta atenção. Você vai analisar a frase da seguinte maneira. Se for um verbo na terceira pessoa do singular, o que é um verbo na terceira pessoa do singular? Lembra que a gente aprendeu pronomes nas aulas? O que é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Então, o verbo tem que estar conjugado no ele ou ela. Mas o pronome se na frente dele ou atrás. Por exemplo, olha ali, ó. Fala-se mal de muitos candidatos. Gente, quem fala-se mal de muitos candidatos? Dá para saber? Aí você vai falar assim, é ele. Ele fala-se mal. Ele fala-se mal? Não, não dá para saber. Se tiver o si ali, ele pode, galera, transformar a frase no sujeito indeterminado. Se tivesse só assim, ó, fala mal de muitos candidatos. Sem o si, era indeterminado? Não, porque quem fala mal? Ele. Então seria sujeito oculto. Mas como tem o si, vai se tornar o que, gente? Indeterminado. Olha que outro exemplo. Já não se acredita em milagres. Quem não se acredita em milagres? Dá para saber? Nunca se é dispensável quando se é trabalhador. Quem se é dispensável? Dá para saber? Nessa frase aqui caiu numa prova, o aluno falou assim, ó, sujeito é o trabalhador. Tá errado. Cuidado, tá? Não é o trabalhador não está praticando nenhuma ação aqui, nem sofrendo, tá? Só que tem uma observação que o Marlon vai te ensinar, porque isso daqui cai na prova da FGV. A Fundação Getúlio Vargas, minha maior inimiga, né? Costuma cobrar isso daqui demais. Costuma cobrar demais. E eles cobram como pegadinha. E eu vou te ensinar a regra aqui agora. Presta atenção. Vou colocar no quadro, pode ser? Que eu quero colocar uma frasezinha aqui. Deixa eu puxar o quadro para cá. Quem tá aí desse lado, consegue ver ou tá muito pequeno? Tá bom? Show. Eu vou tentar escrever o maior possível aqui. Mas olha só. Vende-se casa. Precisa-se de ajuda.
Presta atenção aqui comigo, pessoal. Qual é a dica do Marlon? Olha a primeira frase, precisa-se de ajuda. Na frase precisa-se de ajuda, na frente do verbo precisar tem preposição? Tem. Se tiver preposição, é porque vai ser sujeito indeterminado. Se tiver preposição. Se não tiver preposição, você vai ter que olhar o seguinte. Tenta inverter a frase. Como assim, prof? Vende-se casa. Dá para mudar a frase e ficar assim, ó. Casa é vendida? Dá, não dá? Quem que está sendo vendido aqui? Quem que está sofrendo a ação? Então, o sujeito aqui está aqui na frase? Tá aqui o sujeito, gente. Ele é determinado. O sujeito é determinado. O que está sendo vendido aqui? Casa está sofrendo ação. Se ela está sofrendo ação, é porque ela é o sujeito. Agora aqui, precisa-se de ajuda. Tenta inverter a frase. De ajuda é precisada? Faria sentido a frase? Não. Se não dá para inverter, é porque o sujeito vai ser o quê? Indeterminado. Quer ver? Vamos ver mais um exemplo. Deixa eu ver o que eu coloquei ali. Eu coloquei o exemplo do vende-se e do precisa, né? Vamos ver mais um caso aqui, ó. Olha esse aqui. Empresta-se dinheiro a juros. Empresta-se dinheiro a juros. Tenta inverter. Dá para colocar dinheiro é emprestado? Ó, quem está sendo emprestado, gente? Dinheiro é emprestado a juros. Se dá para inverter, o sujeito é determinado ou indeterminado? Determinado. Tá entendendo ou não tá? Determinado. Fechou? Opa, olha lá que bonito. Eita, só a letra que podia ser mais bonita, né? Fala. Determinado? Ah, tá. No caso, é porque aqui a ordem da frase ela tá direta. Quando eu inverto, ela fica na ordem inversa, né? É isso que a gente tem de direção. Mas o que a gente pode falar? Dá para inverter a ordem da frase, exatamente isso. Nesse caso do sujeito determinado, né? Se for indeterminado, não dá para fazer essa inversão, tá? Não daria para fazer essa inversão aí, beleza? Ok, pessoal? Pode voltar lá para o slide para a gente? Olha só lá no slide. Vamos ver os casos, só para a gente fazer mais um teste. Olha aqui, ó. Fala-se mal de muitos candidatos. Tenta inverter o fala-se mal. De mal é falado. Faz sentido? Não. De mal é falado? Como assim de mal é falado? Não. Então não dá para inverter. Por isso que o sujeito é indeterminado. Olha aqui. Já não se acredita em milagres. Em milagres é acreditado? Também não dá. Se não dá, o sujeito é indeterminado. Mas a dica maior é: fala-se mal de. Tem preposição, gente? Se tem preposição, é porque é indeterminado. Já não se acredita em. Tem preposição? Tem o em é preposição. Pegou a dica do Marlon da preposição também? São dicas aí que vão te salvar. E galera, a FGV gosta de cobrar isso daqui. Eu já vi repetir questão disso 1 milhão de vezes. Eles pegam exatamente isso daqui, ó. E aí eles falam, qual das frases é sujeito determinado e qual é indeterminado? Aí você precisa saber. Oi. Aqui no depois de mal? Ah, tá. Perdão. Gente, boa pergunta. Tira essa vírgula, marca um X nela, foi erro, tá? Não tem vírgula aí, tá? Foi erro na hora de transcrever pro material, tá? Perdão, gente, não tem vírgula aqui não, tá? Essa vírgula aqui depois do mal, tá, pessoal? Se vocês puderem, marca um X aí.
Só não tem vírgula, porque foi um erro na hora de transcrever. Perdão, tá? Obrigado por ter visto esse aí, que eu nem ia falar dele, mas obrigado. Outro detalhe. Ah, tá. Olha só. Fala-se mal de muitos candidatos. Nesse caso, de muitos. Você tem que pegar toda a frase e inverter. Né? Não daria, ó. De muitos candidatos são mal falados. Aí não daria, entendeu? A frase perde sentido, tá? Gente, a pergunta do colega aqui muito boa. Para você inverter, você teria que inverter tudo, ó. De muitos candidatos, não daria, né? Aí perde sentido, tá? Olha só aqui mais um exemplo, ó. Vendeu-se aquele terreno, ó. Aquele terreno foi vendido. O sujeito aqui tá o quê? Qual é o sujeito aqui? Aquele precisa-se de ajuda. Tenta inverter. Não dá. De ajuda precisada? Não dá. Logo, o sujeito vai ser indeterminado. Beleza, gente? Já vi cair muito nas provas da CESP e já vi cair bastante também na prova da COPESE, principalmente vestibular, tá? Pode passar um pra gente, por favor? Olha só. E por último, nós vamos aprender as orações sem sujeito. Prof, aí o senhor tá me deixando doido. O senhor falou agorinha que sujeito é essencial, tem que ter. E agora o senhor vem me falar que tem oração que sem sujeito? Sim, tem oração que não tem sujeito. Mas, mesmo não tendo sujeito, ela vai ser classificada. Você vai classificar, vai ser lá o quê? Oração sem sujeito. Você vai ter que classificar, tá? Olha aqui com o Marlon, ó. Em certas orações, o predicado não faz referência a nenhum tipo de sujeito. Isso ocorre quando se empregam os chamados verbos impessoais. Elas são formadas, ó. Primeiro, verbos que exprimem fenômeno da natureza. Gente, pega aqui comigo. Choveu ontem. Quem choveu ontem? A chuva que choveu? Eu estava falando na aula esses dias, professor, foi Deus. Não é Deus que está chovendo, né? Ele pode ter mandado a chuva ali, né? Dependendo da sua crença, né? Mas não é ele que está chovendo, não é ele que está praticando a ação de chover. Ele pode ter mandado a chuva, né? Mas não, ninguém pratica a ação de chover, só chove. Ventou ontem. Quem ventou? O vento. Gente, quando eu era criança, eu vi num mapa, era um mapa daqueles bem antigos, que tinha no cantinho do mapa 2 nuvens soprando. E aí na minha mente, quando eu era criancinha, na minha cabeça a nuvem soprava, e por isso que tinha o vento. Eu sempre quis saber de onde vinha o vento. Eu perguntei um dia para minha professora de geografia, professora, de onde vem o vento, né? Ela não soube responder. Eu fiquei decepcionado, fiquei triste. E depois, quando eu descobri, foi a maior decepção. Tem a questão da diferença de pressão em determinadas regiões do globo que faz as massas de ar se deslocarem. Por isso gera o vento. Ai, que chato! Não é um dragão, um monstro, um bicho que fica lá banando. Não, é só isso. Diferença de pressão. Olha, por isso que geografia é chato. Português que é bom, né? Não é verdade? Tô brincando, geografia também é legal. Fala pro Júnior Gel não, tá? Senão ele não vai me contratar. Olha aqui. Então, os verbos de fenômeno da natureza sempre vão ser sem sujeito. Só que já caiu em prova a seguinte frase. Olha só. A mulher choveu xingamentos em cima do marido. E agora? Tem sujeito? Tem. O verbo chover está no seu sentido real, original? Não. Quando o verbo chover estiver sendo utilizado no sentido que a gente chama de sentido figurado, pode ter sujeito. Quer ver? As nuvens. Não, vou tentar usar um outro que costuma cair. Eu trovejei de raiva. Quem trovejou? Eu. Então tem sujeito? Tem. Tá? Então, quando tiver no sentido figurado, pode ter sujeito, tá bom? Se for no sentido real, chover mesmo, de cair água, tem sujeito? Não. Ventar, sair o vento mesmo, tem sujeito? Não. Beleza? Deu para entender? Então, verbo de fenômeno da natureza, sem sujeito.
Olha só. B. Com o verbo haver empregado no sentido de existir, ocorrer ou na indicação de tempo decorrido. Gente, essa daqui cai demais. Presta muita atenção. O verbo haver pode ser utilizado no sentido de existir. Como assim, prof? Olha só. Existe um menino na sala. Há um menino na sala. O verbo haver foi usado no sentido de existir? Foi. Quem há um menino na sala? Quem que tá vendo o menino na sala? Tem alguém? Não, ninguém há um menino na sala. E cuidado, porque muita gente pensa, há um menino na sala. Qual é o sujeito? Aí você vai logo lá no menino. É o menino que está praticando ação? Sofrendo ação? Não. Há um menino, ele está lá, ele só está lá. Ele só é um objeto. Ele não está praticando nem sofrendo nada, tá entendendo? Olha aqui. Havia um moço esperando. Quem havia um moço esperando? Tem alguém havendo um moço esperando? Não, se não tem, o sujeito é inexistente, é uma oração sem sujeito. Então, ó, quando tiver o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, ou também indicando tempo decorrido. Como assim tempo decorrido, prof? Tempo que passou, ele vai ser sujeito inexistente. Olha aqui, olha aqui. Há seres vivos em outros planetas? Tenta trocar esse há por existe. Existem seres vivos em outros planetas? Deu certo a troca? Se deu certo a troca, é porque o haver vai ser sem Se der certo a troca do há por existir, vai ser sem sujeito. Houve muitas greves no último ano. Tenta trocar por existir. Existiram muitas greves no último ano. Deu certo? Se deu certo, o sujeito aqui também é o quê? Inexistente. Há dias não chove. Esse há dias não está no sentido de existir, mas está indicando o tempo que fez o quê, gente? Passou. Tem dias, dias passaram. E esses dias não chove nesses dias. Esse haver também não tem sujeito. Fechou? Só que o Marlon tem que ensinar mais um negócio para vocês. Gente, que cai demais. Meu Deus, daqui cai e pega. Pega e pega bonito. Pode apagar aqui? Pode, não pode? Olha só. Às vezes eu fico pensando, gente, seria tão bom se eu nascesse herdeiro, né? Tava vendo no Twitter uma notícia, enquanto eu vou apagando aqui, uma menina que ela herdou do pai a empresa e hoje ela é bilionária, sem precisar fazer nada. Pô, azar. Ela nem trabalha, porque tem gerente na empresa, entendeu? Ela só recebe o dinheiro. Meu Deus. O que custava? Eu ia falar aqui ser filho do Neymar, mas Deus me livre. Filho do Messi, né? O Messi, talvez. Oi. Sujeito vai vir depois do verbo e ele pode ser determinado ou indeterminado? Não tem. Se o sujeito vier depois do verbo e tiver aparecendo ali, ou ele vai ser composto ou simples, tá? Sempre. Não tem nenhum caso, deixa eu pensar, que ele venha depois do verbo, né? Ou apareça pós-posto e seja inexistente ou indeterminado. Aí não tem mesmo, tá? Ou ele vai ser simples ou composto. Beleza? Só nisso. Eu vou até falar, até se me lembrou um negócio muito bom que eu preciso falar, que é do sujeito pós-posto ao verbo. Depois, é bom que eu já falo disso daqui a pouquinho. Gente, olha aqui com o Marlon um negócio importante, ó. O verbo haver, no sentido de existir, ele não varia para o plural. Como assim, professor? Olha isso daqui. Houve um acidente. Agora eu vou escrever vários acidentes. Gente, isso é pegadinha demais. Olha aqui, houve um acidente. Tá certa essa frase? O verbo haver tá no sentido de existir? Existiu um acidente. Tá, então o sujeito aqui ele é o quê?
inexistente. Agora eu vou passar essa frase para o plural. Vários acidentes. Como que fica o verbo? Houve ou houveram? Houveram vários acidentes? Não. Ai, professor, não. Tá de sacanagem. Por que que não é houveram se isso daqui foi para o plural? Presta atenção. Sempre que o verbo haver estiver no sentido de existir, ele vai sempre ficar no singular. Houve vários acidentes. Por quê? Porque isso daqui é sujeito? Não. Se não é sujeito, por que que isso vai mudar? Por que que o verbo vai mudar? Não muda, porque tem alguém praticando esse verbo? Não tem. Se não tem ninguém praticando ele vai ficar no singular. Deu para entender? Então, no caso, toma cuidado, porque o verbo haver, no sentido de existir, ele sempre fica no singular. E o que eu vejo gente errando isso em prova, cai bem assim, ó. Assinale a alternativa correta das frases passadas para o plural. Aí tá lá, houve um acidente, aí vai estar lá, houveram vários, tananã. O aluno que não está esperto, ele vai lá e marca essa como correta. Tá certo? Houveram vários acidentes? Não tá. Não tá certo, tá? É houve. Só que presta atenção. Aí o Marlon fala, vou trocar o houve por existiu. Existiu um acidente. E agora eu quero passar para o plural. Vários acidentes. O existiu vai para o plural? Agora o existiu vai. O existiu vai ficar como agora? Existiram. Uai, o existiu vai, mas o haver não? Isso. O existiu muda, mas o haver vai mudar? Não. Beleza? Outra coisa que cai também, eu vi uma questão disso, acho que ontem. Olha só. Vai haver briga. E agora eu quero falar brigas no plural. Como que vai ficar? Vão haver ou continua vai haver? Que acha que é vão haver? Levanta a mão. Que acha que é vai haver? Que acha que é vai haver? Acertou. Por quê, prof? Porque o haver aqui também está no sentido de existir. Vai existir briga, tá? Se está no sentido, ele varia? Não. E ele chama o verbo que acompanha ele para a mesma regra. O verbo haver, ele é chato demais. Ele pega o verbo que está com ele e chama para a mesma regra. Tu não vai variar não, fela da mãe. Tu não vai variar não, que eu não vou deixar. O verbo haver não deixa o verbo que está com ele variar, tá? E, gente, isso cai. Você ia acertar se caísse na prova? Ó, mas agora vai, não vai? Agora vai acertar. Deu para entender ou não deu? Fácil ou difícil? Beleza? Continua, vai haver. Então, ó, se for haver ou se tiver algum verbo com ele, varia, gente? Não varia. Beleza ou não beleza? Então, vamos lá, continuando aqui. Ó, próximo. Pode passar o próximo slide pra gente? Show. Olha só. Se com os verbos fazer e estar empregados em referência a tempo ou clima. Como assim, prof? Se eu tiver o verbo fazer ou o verbo estar empregados para utilizar tempo, falando de tempo ou de clima, ele também vai ser sujeito inexistente. Como assim, professor? Faz dias que eu não te vejo. Quem faz dias? Tem alguém fazendo dias? Não. Então, o verbo fazer ali, sentido de tempo, ele é sujeito inexistente, não tem sujeito praticando. Ó, faz meses que não vou à praia. Esse verbo fazer tem sujeito? Não. Faz muito frio naquela região. Tem alguém fazendo muito frio? Tem alguém praticando essa ação? Não. Então, sujeito inexistente. Está tarde. Tem alguém estando tarde? Não. Então, sujeito inexistente. Está muito frio hoje. Sujeito ao que ali também?
inexistente. Então, sempre que tiver o verbo fazer ou o verbo estar indicando o tempo que passou, o sujeito é o quê, gente? Inexistente. Cuidado que isso pega. Já caiu assim, ó. Não. Quer dizer, qual que é a frase? Ah, vamos pegar essa. Faz meses que não vou à praia. O verbo fazer tem sujeito? Não. O que cai em prova? Cai assim, ó. Na frase, faz meses que não vou à praia. Qual é o sujeito do verbo fazer? Letra A, meses. É o meses que está fazendo alguma coisa? Não. Letra B, eu. É o eu que faz meses? Tem gente que marca o eu achando que é eu que faz meses que não vou à praia, mas está incorreto, tá? Não. O faz meses não tem sujeito. Mas agora, olha aqui nessa mesma frase, tem outro verbo, não tem? Qual é o outro verbo? Vou. Quem voa à praia? Eu. Então, para o verbo vou, tem sujeito no verbo vou? Quem? Eu. Eu é que não vou à praia. Esse aqui tem sujeito. Esse aqui, não. Fechou, galera? Deu para entender? Deu para responder a pergunta? Ah, maravilha. Fazem meses no plural. Gente, ótima pergunta. Olha aqui. Posso apagar aqui? Deixa eu explicar já duas dúvidas aqui agora. Uma que a Lua lhe perguntou e outra que a colega que perguntou, que a gente já mata duas coisas com uma cajadada só. Olha aqui. Tô pagando R$2 por dia para alguém me ajudar a pagar o quadro. Gente, alguém aceita? Olha aqui, ó. Faz. Qual é o certo? Faz meses ou fazem meses? Gente, o verbo fazer, tem alguém praticando ele? Não. Se não tem, ele vai ficar no singular. Fechou? Não tem fazem meses, beleza? Só teria o fazem se tivesse, por exemplo, eles fazem. Aí o eles está praticando a ação. Aí vai dar certo. Mas como não tem, não vai funcionar. Fechou, pessoal? Aproveitando aqui para tirar uma dúvida muito importante que falaram agora há pouco. Gente, o sujeito sempre vem antes do verbo? Fala que não, vai. Pode falar com força, vai. Não, vai. Isso, não é sempre, tá? Que vem antes, não é sempre. Quer ver? Olha aqui, ó. Ganharam o jogo os atletas. Ganharam o jogo os atletas. Olha aqui. Quem ganharam o jogo? Os atletas. Quem praticou a ação de ganhar? Os atletas. O sujeito aqui, então, ele veio antes ou depois do verbo? Depois. Pode ter sujeito depois do verbo, então? Pode. Fechou? Pode ter depois. Ah. Da natureza? Ah, maravilha. Se a enxurrada pode. Entendi. Show de bola. Deixa eu colocar esse exemplo aqui. Aproveitando. Gente, outra dúvida muito boa aqui. Olha só. Voltando lá no fenômeno da natureza. Olha aqui. Choveram facas. Essa frase ajuda na pergunta? Olha só. Por exemplo, choveram facas. O sujeito aqui é facas? É facas que está praticando a ação de chover? Ela está sofrendo a ação de chover? Também não. Então, o facas é sujeito? Não, não é. Se tivesse assim, ó, eles choveram facas. Agora, qual é o sujeito? Eles. Agora tem. Porque é o quem praticou a ação de chover? O eles.
O exemplo que a colega deu muito bom aqui, ó. Vamos ver. Choveu uma enxurrada de lágrimas? Foi esse? Caiu uma enxurrada de lágrimas? Vamos ver. Caiu uma enxurrada de lágrimas. Olha aqui. Quem caiu? Quem caiu nesse caso? Não fui eu, tá? Uma enxurrada de lágrimas. Eu posso falar que foi ela que caiu? Posso. Nesse caso, se foi ela que caiu, ela que praticou a ação de ter caído nesse caso, ela é o sujeito. Aí aqui é o sujeito. Fechou? O predicado, maravilha. Como que eu separo o predicado aqui, gente? Lembra que o Marlon ensinou lá no comecinho? Tira o sujeito, resta o quê? Então, ó, se esse é o sujeito, uma enxurrada, só que uma enxurrada de lágrimas. Tudo isso é o sujeito. Qual é o predicado? Pronto. Só o verbo. Quer ver mais um exemplo? Que o predicado é só o verbo? Ele saiu, ponto final. Qual é o sujeito? Qual é o predicado? O predicado pode ser só o verbo, tá? Inclusive, nós vamos ver isso daqui a pouquinho de novo. Fechou? Top, top. Continuando, meus queridos, continuando, vamos lá. Pode colocar lá no slide de novo pra gente. Eu amo isso. Pessoal de casa, quando vocês estiverem assistindo, a calça azul não ajuda muito, tá? Porque fica um pouco escuro, mas se você estiver olhando aí, deixa nos comentários, tá? Como é que tá bom? Tá precisando malhar mais, tá? Pra eu poder saber como é que tá bom? Obrigado, obrigado. Deixa aí nos comentários. Continuando, vamos lá. Voltando aqui. Então, pegamos a letra C, vamos para a letra D. Ó, com o verbo ser empregado em relação a datas, horas ou distâncias também vai ser sujeito inexistente. Como assim, prof? Eu chego para você e falo, já é 2 horas, é 2 horas. Quem é 2 horas, gente? Não tem. Então, o sujeito é inexistente. Não confunda sujeito inexistente com indeterminado, meus amores, tá? Não confunda. Tem gente que vai lá, é indeterminado. Não, é inexistente. O indeterminado, você aprendeu comigo quais são os casos. Não aprendemos? Então, indeterminado e inexistente são duas coisas diferentes. Olha só, hoje é dia 15 de março. Tem gente que fala que o sujeito é o hoje. Não é, tá? Não é. Alguém me chamou? Não? Ixi, tô ouvindo voz. Às vezes eu fico com medo, né? Vai que... Eu não sou esquizofrênico, tá, gente? Pelo menos eu acho, né? Às vezes eu tenho medo de estar aqui dando aula, aí eu tô falando pra ninguém, né? Aí vocês são tudo uma invenção da minha cabeça. Já pensou? Espero que não, né? Espero que não. Deus me livre. Às vezes eu tô no sanatório, né? Falando, meu Deus do céu. Ou vocês que são doidos e eu não estou aqui. Fica aí a dúvida. Chega em casa e vai refletir sobre isso. Vai pensar lá, vai que que o professor nem existe, né? Eu que sou louco, né? Tô imaginando isso. Vai que vocês são todos doidos, estão numa terapia de grupo aqui, né? Aí estão olhando pro nada. Já pensou? Pode acontecer. Ei, letra E. Imagina quem tá assistindo em casa isso. O que vai pensar, né? Lá no computador. Meu Deus do céu. Vai olhar para as paredes e pensar, que isso? Será que eu sou doido? Olha aqui. Com os verbos bastar e chegar acompanhados da preposição de, também é sujeito inexistente. Basta de mentiras. Tem alguém bastando de mentiras? Não, sujeito inexistente. Chega de conversa fiada. Tem alguém chegando de conversa? Não, sujeito é inexistente. Fechou? Pode passar para a gente para o próximo? Vamos fazer a questão. Bora ou não bora? Olha aqui, vamos ver se a gente vai acertar? Primeiro da FGV de 2024. Assinale a opção que apresenta a frase em que o sujeito está anteposto.
que é o sujeito anteposto? Ante parece que vem de que palavra? De antes. Então, o sujeito está o quê? Antes. Qual é dessas frases que o sujeito está antes, gente? Anteposto. Vai ser anteposto a quem? Quem falou aí ao verbo? Show de bola, ao verbo. Antes do verbo, eu quero a frase que o sujeito vai estar antes de quem? Do verbo. Letra A, vocês querem que eu faça junto com vocês ou vocês querem pensar um minuto? Tá, vamos lá, pensa um minutinho. Quem estiver em casa, você pode pular aí, tá? Na praia de Copacabana são encontradas pessoas de todo o país. A dica que eu dei, pergunta para você saber o sujeito, pergunta para quem? Para o verbo. Qual é o verbo? São encontradas. Quem são encontradas? Pessoas. Pessoas está antes ou depois do verbo? Depois. É essa frase que eu quero? Não. B. No fundo da floresta vivia um lobo solitário. Qual é o verbo? Quem vivia? Lobo é o sujeito. Veio antes ou depois? Depois. C. Através da folhagem passavam os raios de sol. Quem passavam? Veio antes ou depois? É essa que eu quero? D. A aldeia se encontrava a alguns quilômetros da cidade. Qual é o verbo? Quem encontrava? A aldeia. A aldeia está antes ou depois? Se está antes, é essa que eu quero? Acertou ou não? Aê, que isso, que isso. Vamos só ver aí. No fundo do vale corria um regato límpido. Qual é o verbo? Quem corria? Um regato está depois. Essa que eu quero? Não. Oi? Ah, maravilha. Olha aqui a pergunta, ó. Prof, aqui tem o se mais terceira pessoa do singular. Não é sujeito indeterminado? Aí lembra da regra que o Marlon ensinou para inverter? Primeiro você olha. Ó, a, a aldeia se encontrava a alguns quilômetros da cidade. Quem se encontrava? Tá explícito aqui. Tá na cara, o sujeito tá aparecendo. Fechou? Só vai ser indeterminado se o sujeito estiver ali escondido. Nesse caso, não está. O sujeito, você vê ele aqui, ó, a aldeia. Beleza? Por isso que não é naquele caso. Por isso que aquele caso do se a gente tem que fazer essa análisezinha para saber. Beleza? Show de bola? Então, a letra D. 2 da CESP. As regiões metropolitanas e as grandes cidades brasileiras concentram hoje a atenção das autoridades de gestão territorial em nível local, regional e nacional. Em relação aos aspectos linguísticos do texto apresentado anteriormente, julgue os próximos itens. O sujeito da oração apresentada no primeiro período. Gente, uma coisa que eu não falei para vocês. Onde acaba o período? Período eu te falei que pode ser simples ou composto, não é? Onde acaba o período? No ponto final, ou na interrogação, ou na exclamação. Beleza? Ou acaba no ponto final, ou na interrogação, ou na exclamação. Quanto eu já vi de aluno chegando na prova lá e fala assim, questão 1. No terceiro período do primeiro parágrafo, aí o aluno, meu Deus, não lembro nem o que é período. Aí lasca, né? Gente, período, então, é a cada ponto final. Para você saber onde acaba o período, é no ponto final. Beleza, gente? Olha só. Então, vamos lá. Onde tem ponto final aqui? Depois aqui de nacional. Então, tudo isso é um período? É. Esse período tem quantos verbos? Vamos ver? As regiões metropolitanas e grandes cidades brasileiras concentram hoje a atenção das autoridades de gestão territorial em nível local, regional e nacional. Quantos verbos eu tenho? Quantos? Qual é? Maravilha, concentram. Concentram é o verbo, né? Verbo concentrar. Gente, olha o que ele fala. O sujeito da oração apresentada é a atenção das autoridades de gestão territorial. É esse o sujeito? Certo ou errado? Que acha que é certo? Que acha que é errado? Que não acha nenhuma? Censurou, você viu? O Juan ali, ele tá de olho. Toda vez que eu vou falar xingamento, ele aperta o botão. Aí não sai.
Quer ver? Não saiu. Não sai, você viu? Não dá, gente. Ruim é bom, ruim é bom. Olha aqui. E aí, certo ou errado? Por que que tá errado? Quem que concentram? As regiões metropolitanas e as grandes cidades brasileiras. Fechou? Se é as regiões metropolitanas e as grandes cidades brasileiras que concentram, ela é o sujeito. Sujeito é outro, então. Então tá errada. Oi? Isso. Aí, no caso, se é um período, ele já é o primeiro período. Não precisaria, mas é uma pegadinha. Porque o que que acontece? Isso. Aí o que tá desavisado, ele vai lá tentar achar mais um período, mas não tem, é só um, beleza? Só um mesmo, tá? Pode passar para o próximo slide pra gente? Obrigado. 3, da Copes UFT. Vamos ver como é que a UFT cobra isso? Olha aqui. Assinar a alternativa correta, que corresponde à função sintática do termo em destaque no trecho a seguir. Uma dessas junções criou a área conhecida hoje como biotecnologia. Primeiro parágrafo. Eu não coloquei o texto inteiro porque é um texto muito grande aí, tá? Então ficou ali, mas dá para responder. E aí, vou dar um minutinho para vocês. Tô vendo ali o desespero, né? Tava com saudade de você na minha aula, fazia tempo, né? Gente, foi minha aluna quando pequititinha, olha o tamanho já, meu Deus, eu tô velho. Já fiz 2 implantes capilar, já, né? Ave Maria, tristeza. Quando eu conheci, quando ela foi minha aluna, ainda tinha cabelo, ainda era cabeludo. Hoje, a vida? Oh! Obrigado, obrigado. Era isso que eu queria ouvir, gente. Era isso. Obrigado. É isso que eu quero ouvir. Professor, você tá bonito, você tá esbelto. Vamos lá, deixa eu falar de português, senão eu vou ficar meia hora falando de mim aqui. É porque a gente entrei na academia, aí agora eu fico olhando no espelho o dia todinho. Nossa senhora. O dia todinho olhando no espelho. Meu Deus, voltei da academia. Caraca, será que eu fiquei, né? Não é assim, mas a gente fica. Olha só. Uma dessas junções criou a área conhecida como biotecnologia. Qual é o verbo? Criou. Quem criou? Uma dessas junções criou. Então, esse é o sujeito. A área é o sujeito? Não. Gente, se eu perguntar para você, uma dessas junções é o sujeito, não é? Que tipo de sujeito? Simples, composto, determinado, indeterminado. Composto, simples, indeterminado. Vamos ver. Uma dessas junções criou. Quem que criou a área? Quem que criou? Foi uma. Uma criou? Uma participou da criação? Não. O dessas é um sujeito que praticou a ação de criar? Ou dessas é só uma palavra que está ligada à palavra junções? A palavra junções que criou foram as junções que criaram a área? Foram as junções? Foi as junções. Junções é a palavra principal do sujeito. É junções. Junções é uma palavra só. Se é uma só, é simples, tá? Sujeito simples. Qual que é a dica do Marlon? Você tem que olhar a palavra principal que praticou a ação, para você não errar. Quer ver um exemplo? Olha aqui. As grandes jogadoras brasileiras de futebol venceram o campeonato. As grandes jogadoras brasileiras de futebol. O sujeito é simples ou composto? Você tem que olhar lá no texto. As grandes jogadoras brasileiras. Quem que ganhou? Foram as? Foram grandes? Foram as jogadoras? Foram as jogadoras, é uma palavra só. Se é uma palavra só, é sujeito? Simples. Tem que olhar o núcleo, tá? O núcleo do sujeito. Quem falou simples, acertou. Fechou, pessoal? Quando é composto? Quando tem duas palavras que são agentes, tá? Por exemplo, aqui é só junções, tá? Sujeito simples. Criou o quê? A área.
Gente, vocês ainda não aprenderam comigo esse restante, nós vamos aprender depois, mas foco aqui no mar, olha aqui. O que foi criado? Qual é o complemento do verbo criar? Complemento do verbo eu chamo de objeto. Então, a resposta certa seria a letra D. Prof, sacanagem, o senhor não ensinou isso ainda? Nós vamos aprender daqui a pouco, tá? Pode ir para 4? Essa aula vai até que horas? 9h30? 9h15? 9h15 são agora, acaba 9h30, é isso? Vai até 23? Ô, louco, nós vamos. Aqui engata. Tô brincando, tô doido pra ir pra casa também comer, gente. A fome tá batendo. Mas não, nós vamos, qualquer coisa eu volto. Eu... Ih, tá perto, é verdade. Mas, gente, não, é sério, acaba 9h30, é isso? Ah, então tá. É porque eu tava perdidíssimo, juro, juro. Mas volta aqui, vamos lá. 4. Assinar a alternativa correta. Quando a mãe expressa que é melhor, abre aspas, não nos metermos, o sujeito da oração em destaque é oração não nos metermos. Que sujeito é esse? Isso caiu no vestibular da UFT, o último. Não nos metermos. E aí, que tipo de sujeito é? Quem falou oculto? Que acha que é oculto, tem certeza? Então você está exato, certíssimo. Gente, olha aqui. Não nos metermos. Quem metermos? Nós. Para de pensar besteira. É outra coisa aqui, não nos meter na conversa dos outros. Só porque eu falo besteira, para de pensar besteira. Esse daqui, então, é o nós. Só que o nós aparece na frase. O nós está o quê aqui? Se está escondido, é sujeito o quê? Oculto. Fácil ou difícil? Mais uma, passa pra gente mais um. Gente, a aula tá boa, não tá? Então vamos ficar... Eu vi um não, bem no fundo. Rapaz, para com isso, eu vou ficar triste. Então vamos até 23. Não tá na apostila? Certeza? Tá, é só passar uma página. Passa uma página aí que tá, eu acho. Olha aí, tá assim, gente. Olha, eu tô falando que às vezes eu tenho medo de ser esquizofrênico, né? Que eu pensei que coloquei. Vocês estão falando que não? Ó, analise as afirmativas a respeito do período. Estão maltratando uma velhinha. Gente, estão maltratando uma velhinha. O sujeito desse período é composto? Estão maltratando uma velhinha. Quem estão maltratando uma velhinha? Eles. Quando o sujeito é o eles e está escondido, ele é de que tipo? Quando é o eles, se está escondido, é indeterminado. Se for o nós e estiver escondido, vai ser o quê? Oculto. No caso, é o eles estão maltratando, não é? Se é o eles e o eles está escondido, é porque é o quê? Indeterminado. Então, você já sabe que o sujeito é indeterminado. Então, A1, o sujeito é composto? Não é composto. 2, o objeto indireto do período é uma velhinha. Professor ensinou agorinha que objeto é o complemento de quem? Do verbo, não é? Vamos ver aqui, qual é o verbo? Estão maltratando. Qual é o complemento? Uma velhinha. Uma velhinha é o complemento? É. Só que, prof, tá falando objeto indireto. Eu não sei ainda o que é objeto indireto. Só para você saber, nós vamos voltar disso depois, tá? Vamos aprender ainda direitinho. Mas para o objeto ser indireto, o objeto é o complemento do verbo. Para ele ser indireto, ele tem que ter uma preposição ligando o verbo e esse complemento. Tem preposição entre maltratando e velhinha? Não, uma é artigo. Show de bola, uma é artigo. Tô vendo que você já falando, não é, prof, não é preposição. Show, porque uma é artigo, nós aprendemos. Se não tem preposição, é objeto indireto? Não, então, A1 e A2 estão o quê, gente? Erradas. Se A1 e A2 estão erradas, você marcaria qual? D. Já daria para você, né, marcar D. Prof, só vê o resto pra gente. O predicado nominal é maltratando uma velhinha. Gente, o Marlon ensinou que tirando o sujeito, o resto é o quê? Predicado. Só que essa
questão ela tem um erro, porque o predicado aqui é uma ação, ele não é nominal, tá? Essa questão, inclusive, ela foi anulada, tá bom? Porque aqui o maltratando é ação e não é nominal. Depois nós vamos aprender isso daí. Fechou? Até aqui tá ok? Tá? Então, beleza. Vimos, então, as questões para a gente praticar um pouco. Vimos todos os tipos de sujeito, as particularidades. Só que o que o Marlon quer falar para vocês que cai? Gente, o que cai, o que vai cair mesmo é... Você precisa saber, em primeiro lugar, identificar os tipos de sujeito. Identificar os tipos de sujeito. Posso apagar aqui? Identificar os tipos de sujeito. Aprendeu? Quais são os tipos de sujeito, prof? Determinado simples, determinado composto, determinado oculto, indeterminado e sujeito inexistente. Prof, aprendi. O que mais que cai? Galera, o verbo haver que eu te ensinei, ele não cai, ele despenca em prova de concurso. Principalmente aquela questão que eu te ensinei, dele não ir para o plural. Quer ver? Olha aqui, ó. Verdade, vou colocar outro exemplo. Houve um acidente. Gente, transformando essa frase para o plural, como ficaria? O houve vai ficar houveram? Não, porque o houve está no sentido de existir. Então vai ficar houveram o quê? Acidentes. Houveram acidentes. O houve vai variar? Não. Mas se fosse existiu um homem bom, como que vai ficar essa frase no plural? O existiu agora vai para o plural? Vai ficar como? Existiram homens bons. Aprendeu esse detalhe, não aprendeu? Aqui no houve, o sujeito é o que mesmo? Quando o verbo haver está no sentido de existir, o sujeito é inexistente. Se o verbo existir também está no sentido de existir, o sujeito aqui também é inexistente? Sim. Só que a diferença é que o verbo vai ficar, permanecer inalterado, e nesse caso, se for para o plural, o verbo vai o quê? Mudar. Outro caso que você não pode errar. Se tiver um verbo acompanhando o verbo haver, esse verbo vai variar também? Por exemplo, tinha havido um acidente. Se eu quero falar uns acidentes, como que fica aqui esse verbo? Tinha havido acidentes, no plural. O tinha havido vai alterar? Não vai, porque se o verbo acompanha o haver no sentido de existir, ele altera, pessoal? Não. Deu para entender isso? E, gente, essa é uma coisa que, se você sabe, a sua concorrência não sabe. Só pode ter certeza que eles vão cair nessa pegadinha, porque a prova gosta de cobrar pegadinha, porque ela quer que as pessoas errem, né? Para não passarem. Para os melhores, os mais bem preparados passarem. E isso daqui é o que costuma cair. O que mais costuma cair, prof? A indicação de sujeito e predicado. Você precisa também saber separar o sujeito do predicado da frase. Tirando o sujeito, o restante é o quê, gente? Predicado. Fechou? Até aqui? Pode colocar para a gente o próximo slide, por favor? Obrigado. Aqui está o gabarito, tá? Mas a gente já viu, né? Pode passar mais um? Oi. Inexistente, na verdade, né? Continua, tá? Continua inexistente, beleza? Aqui é inexistente, o verbo existir também vai continuar inexistente. Fechou? Gente, predicação verbal. Agora são que horas? 9h13? Tá, temos alguns minutinhos aí, né? Vai dar tempo da gente ver o que eu vou falar de importante. Olha só, predicação verbal. Gente, como a gente já viu, o predicado, então,
é a declaração feita a respeito do sujeito. Tirando o sujeito, o resto que a gente aprendeu é o predicado. Para classificar o predicado, nós devemos estudar antes a predicação verbal, que é o que a gente vai falar. Gente, o que é a predicação verbal, prof? Olha só aqui comigo. Leiam aqui e acompanhem. O resultado da conexão entre sujeito e verbo e entre verbo e complemento é a predicação verbal. Quando essa conexão se faz sem necessidade de complementos, disse que o verbo é de predicação completa. Se, pelo contrário, é indispensável o complemento, tem-se um verbo de predicação incompleta. Ai, professor, entendi nada. Explica melhor? Explico. Olha aqui. Olha só isso daqui que o Marlon vai colocar. Gente, o Marlon chega para vocês e fala assim: pessoal, Maria pediu. Pessoal, Maria pediu. Ponto final. Qual é o sujeito? Qual é o verbo? A frase está completa? Gente, eu chego para... Fica doido, não fica? Exatamente, ó. Maria pediu. Você vai falar o quê? O quê? Pediu o quê, né? Tem que ter um complemento. Esse verbo pediu, ele é de predicação completa? Não, porque ele precisa de quê? De complemento. Já adiantando o que a gente vai aprender, todo verbo que pede complemento, a gente fala que ele é um verbo transitivo. Transitivo. Transitivo é um verbo que pede complemento. Agora eu chego para vocês e falo assim, ó. Marta saiu. Ponto final. E agora? A frase ficou completa? Você precisa perguntar alguma coisa para entender o significado? Não, Marta saiu. Deu para entender completamente, né? Pode até ter algum complemento, tipo assim, saiu para o shopping, né? Saiu para a rua, mas só a frase Marta saiu, ponto final, está o quê? Completa. Se está completa aqui, é porque eu falo que esse verbo não precisou de complemento. Ele é um verbo que a gente chama, gente, de intransitivo. Deu para entender esse detalhe? Então, quando o verbo pede um complemento, ele é transitivo. E quando o verbo não precisa de complemento, ele é intransitivo. Oi. Muito bom. Olha aqui, isso é muito importante porque isso pega demais. Gente, isso que a colega perguntou agora, gente, que chique aquela transição, vocês viram? Isso assim, aí depois, eu acho tão legal. Acho muito massa. Muito bom. Eu assisto a minha aula de vez em quando eu tô lá em casa, só pra ver, caraca, que massa. Tô na TV. Ó, voltando. Deixa eu parar de viajar aqui. Olha só. Toma cuidado com um detalhe. O que a colega perguntou? E se eu completasse esse Marta saiu, professor? Por exemplo, Marta saiu, vamos colocar aqui, para o shopping. Toma cuidado. Por quê? Esse para o shopping, ele é obrigatório na frase? Sem ele, a frase continua tendo sentido? O verbo saiu não precisa dele. O verbo saiu não precisa dele. O verbo saiu é independente nesse caso, tá? Ele não precisa. Esse para o shopping só está dizendo para onde o verbo aconteceu. Onde? Para onde ela saiu? Para o shopping. Isso daqui a gente chama... Não é um advérbio de lugar? Lembra que a gente aprendeu advérbio? Isso daqui a gente chama no português, na sintaxe, de adjunto adverbial, que a gente vai aprender também lá na frente, tá? Então, esse complemento, cuidado, ele não é complemento do verbo, ele é apenas um adjunto adverbial que expressou onde a ação aconteceu. Deu para entender? Só que isso é muito delicado, por quê? Porque tem verbos que podem ter complemento ou não. Quer ver? Olha só. Vou apagar esses daqui de cima, só para eu colocar aqui mais um exemplo.
Olha só esse exemplo. Lucas estudou. E agora? Essa frase faz sentido completo? Lucas estudou. Pronto, ponto final. Beleza, ele estudou. É o suficiente? É. Não, professor, para mim não é. Ele estudou, ele tem que ter estudado alguma coisa. Quem aqui pensou assim? Eu também penso assim. Só que só falar que ele estudou é o suficiente, a frase tem sentido. Nesse caso, o verbo aqui, ele está fazendo papel de verbo intransitivo, que não pede complemento. Nesse caso, ele é intransitivo. Só que se eu quiser completar ele, se eu quiser falar Lucas estudou matemática. Matemática agora é complemento do verbo? É. Então, esse verbo ele pode ter um complemento ou não. Aqui é complemento mesmo. Agora o verbo virou transitivo. Por isso que é delicado, porque eu preciso entender a diferença de complemento e de adjunto. Oi. Não, não existe pergunta assim. Pode falar. Ah, tá. Não. Predicado, né? Ah, perfeito. Olha só. Gente, outra pergunta muito boa aqui. Olha só. Lucas estudou matemática. Vamos supor que paramos no estudou. Lembra que o Mário ensinou? Tirando o sujeito, o resto é o quê? Predicado. Então, qual vai ser o sujeito? Lucas. Qual vai ser o predicado? Só o estudou é o predicado, ok? Então, só o verbo vai ser o predicado, tá? Só o verbo é o predicado, beleza? A gente sempre leva dessa forma. Uma coisa, eu falei para vocês que os termos essenciais, sujeito e predicado, mas a dica é, o predicado é o único que sempre vai ter, tá? Em orações, tá bom? Sempre, beleza? Porque às vezes pode ser sujeito inexistente, né? Continuando. Então, deu para entender que às vezes pode ter complemento e às vezes não em alguns verbos, tá? Às vezes. Então, a gente vai aprender a saber diferenciar isso também, tá? Não posso. Essa definição, ela não é uma regra também, tá? Não tem como falar assim, complemento sempre não tem artigo, que às vezes pode ter, tá? Então, não dá para usar isso como regra, beleza? Então, vamos lá. Primeiro que eu preciso que vocês entendam até agora. Entenderam o que é um verbo transitivo? É aquele que pede o quê, gente? E o intransitivo? Não precisa de complemento. E só para a gente finalizar, tem mais um, só para acabar aqui, ó. Tem mais um tipo de verbo. Então, você aprendeu o que pede complemento e o que não pede. Prof, tem mais outro que é diferente? Tem. Tem o verbo que a gente chama de verbo de ligação. Olha essa frase. Marlon é lindo. Gente, eu nunca posso mentir na sala de aula, por isso que eu só escrevo verdades, tá? Marlon não mente, aí eu só... Ah, você escreve feio, não posso mentir para vocês, tá? Então é só pode verdade. Isso, exatamente, né? Aqui o Marlon não mente. Então, Marlon é lindo, falando verdades para os meus alunos, né? Olha aqui, qual é o verbo? Esse tá ligando o lindo ao Marlon, a característica ao sujeito. O lindo é complemento do verbo? Não, o lindo é uma característica do sujeito. Por isso que, nesse caso, o a gente chama de VL, verbo de ligação, tá? Porque ele está fazendo o quê? Só está ligando o sujeito ao predicativo, que a gente chama, que é uma característica do sujeito. Deu para entender esse detalhe? Deu? Então, você já sabe que tem quantos tipos de verbos? O de ligação, o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Aí, pessoal, nós precisamos falar depois dos tipos de verbo transitivo, que é o direto e o indireto. Precisamos falar dos tipos de complemento, que é o objeto direto e indireto, que são muitos detalhezinhos importantes aí. Mas a aula de hoje deu para aprender?
Aí sim, galera, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês hoje. Palmas para vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigado. Um beijo no coração e até a próxima! TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.